Porque hoje a gente vai falar sobre hérnia de disco. Todo mundo conhece alguém que já teve e hoje a gente vai falar especificamente: será que tem como a gente evitar essa hérnia de disco? Será que a gente consegue prevenir ou desacelerar esse processo, já que ele é um processo, a gente vai ver que ele passa por fases? Será que a gente consegue evitar, desacelerar ou evitar que evolua, que passe por todas essas fases até gerar propriamente uma hérnia? Todo mundo conhece alguém que já teve um diagnóstico, que já tem às vezes uma, duas, três hérnias. Acho bem importante a gente ter um conhecimento sobre como é formada a hérnia, por quê, que motivos quais são as causas, como que funciona o diagnóstico, a parte do tratamento, essa parte preventiva. Para a gente poder falar de hérnia de disco, a gente precisa entender o que é uma hérnia de disco, né? Porque muitas vezes as pessoas recebem esse diagnóstico e elas não sabem, né? E às vezes os médicos são, digamos assim, um pouco impacientes na hora de explicar pra gente o que é realmente uma hérnia de disco. E às vezes usando uma linguagem assim um pouquinho mais facilitada, né, a gente consegue entender como é que funciona isso e quais são enfim, por que esse processo degenerativo acontece e tudo mais. As causas, o tratamento, enfim, a gente consegue entender melhor como é que funciona o nosso corpo, tá? Bom, eu vou começar colocando uma imagem aqui para vocês, para que vocês possam visualizar, tá? Qualquer coisa vocês me sinalizem se não estiverem me enxergando. Eu vou tirar um pouquinho os comentários, depois eu abro para as dúvidas, tá? Para vocês poderem enxergar a imagem bem direitinho. Então aí a gente tem uma parte da nossa coluna vertebral, né? Um pedacinho da nossa coluna. E a gente pode enxergar que nós temos os ossos ali que são mais laranjinhas, né? Que são as nossas vértebras. E entre essas vértebras a gente tem discos intervertebrais, tá? Então daí que a gente já começa a associar o nome hérnia de disco a disco, né? Disco intervertebral que tá entre as nossas vértebras. Esses discos intervertebrais, eles são como se fossem uma espécie de amortecedor, tá? Porque a nossa coluna ela é toda articulada, a nossa coluna ela não é engessada, a gente consegue se movimentar, a gente consegue fazer a flexão do tronco à frente, a gente consegue fazer a extensão, a gente consegue fazer a inclinação, rotação, enfim, a gente consegue se movimentar. Algumas pessoas têm um pouco mais de mobilidade, outras pessoas têm um pouco menos, mas enfim, né? Ela foi feita para ser articulada. Então esses discos também, eles têm a função de absorver impacto quando a gente corre, né? Quando a gente faz alguma atividade que tem impacto. O próprio caminhar, ele tem um pouquinho de impacto, né? Então vão ter vários níveis de impacto aí. Mas o disco ele tá fazendo esse papel para não deixar osso com osso. Então vocês estão vendo ali na imagem que ele fica entre as vértebras e que ele não deixa ter esse contato de osso com osso. Por quê? Porque se a gente deixasse osso com osso, né, muito provavelmente teria um desgaste muito cedo, né, que é o que acaba acontecendo quando a pessoa tem a hérnia de disco ou tem um disco degenerado que acaba, né, formando o disco fica tão fininho, mas tão fininho, né, que ele quase não tem a função de absorver impacto e acaba encostando osso com osso, né? Tanto que às vezes eu já recebi alguns casos assim de alunos dizendo, na vértebra tal, né, ou ali em tal região da coluna, tá osso com osso, né, minha situação. Então é porque a pessoa já foi, às vezes, até além da hérnia nesse sentido, tá? Então, a hérnia de disco, ela acaba acontecendo quando esse disco se rompe. Então aqui nessa imagem vocês estão vendo, no primeiro disco, né, tem um pouquinho da minha foto ali, mas dá para enxergar um disco saudável, né, ele é todo proporcional, tanto na frente quanto atrás, quanto nas laterais, né, ele tem a mesma espessura. Depois a gente vê um disco degenerado, às vezes quando a gente tem
posturas na coluna, por exemplo, uma escoliose, onde a coluna é inclinada um pouco para a lateral, quando a gente tem uma hipercifose, uma hiperlordose, que são curvaturas da coluna aumentadas, né? A gente acaba tendo uma leve pressão, muitas vezes, né? Eu digo leve no sentido de ser no início. A gente tem uma pressão desse disco. Então, imaginem, aqui no meio, né, eu tenho o disco. Se eu tiver uma escoliose e minha coluna estiver fazendo um S, pelas costas da pessoa a gente enxerga um S, porque a nossa coluna é curvada. Se nós olharmos uma pessoa de perfil, né, de lado, a nossa coluna é curvada, mas uma curvatura em graus ampliados, né, quando a pessoa está de costas para nós e ela tem esse S, então significa que ela tem uma escoliose, tá? Dependendo do grau dessa curvatura. E aí imagina, a gente tem uma pressão maior de um lado e acaba apertando esse disco intervertebral, que é como se fosse um gel, tá? Ele é um gelzinho e dentro ele tem um núcleo. E é esse núcleo que acaba extravasando. Então a gente tem ali, ó, o disco normal, o disco degenerado, né, que quando começa esse processo de degeneração, às vezes em alguns exames aparece desidratação do disco, tá? E aí depois a gente passa para um processo de protusão discal. Eu vou falar direitinho das fases aqui, daí vocês começam a ver que começa a apertar esse gelzinho, tá? Isso não só na escoliose, pode ser em outras situações também. Uma pessoa que passa muito tempo sentada, por exemplo, começa a apertar esse gelzinho, começa a fazer uma bolinha desse gelzinho sair para fora, até que, se não for feito nada, né, acaba desenvolvendo a hérnia discal, que é quando esse gel começa a sair para fora do disco, tá? Esse núcleo do disco, ele começa a extravasar, tá? E aí o processo degenerativo segue, né? Se não for feito nada, ali embaixo tem o disco degenerado com formação de osteófito, que é o bico de papagaio. Acaba fazendo até uma deformação ali no próprio osso. Quais são as possíveis causas desse tipo de patologia? Então, é importante vocês terem consciência que, geralmente, esses processos, eles começam a aparecer por volta dos 30 anos. Um dos fatores, obviamente, o sedentarismo contribui bastante para isso. O envelhecimento por si só, porque o nosso corpo como um todo vai envelhecendo, né? Os nossos discos vão envelhecendo, nossos ossos vão envelhecendo, o nosso corpo, né, de maneira geral, vai envelhecendo. Então, o envelhecimento também contribui para isso. Alterações e fraquezas nas musculaturas. Eu expliquei aqui outras vezes, e aí eu vou mostrar para vocês aqui uma outra imagem, tá? Ó, isso são músculos, eles estão pintados de verde para que eles sejam bem visualizados, né, por vocês. Então, olhem só. A gente tem, a nossa coluna vertebral tá ali no meio, a gente tem esse conjunto de músculos, tá? Tem músculos muito pequenininhos, inclusive embaixo desses maiores, tá? Que tem a sua inserção, a sua origem e inserção ali na coluna, tá? E esses músculos, quando eles estão fracos, eles não fazem o papel deles, tá? Ou fazem de maneira insatisfatória, né? O papel deles de dar estabilidade, de dar sustentação para essa coluna, tá? E aí acaba acontecendo que muitas vezes ela passa do ponto em algumas movimentações, né? Quando a pessoa vai praticar um esporte e essas musculaturas aí, dentre outras, né, estão fracas, às vezes ela acaba rodando demais, fazendo uma rotação excessiva, fazendo uma flexão excessiva, e aí acaba machucando, né? E aí, de repente, a pessoa faz isso 2 vezes por semana, ou ela passa 8 horas por dia sentada numa cadeira, né? E esse músculo tá fraco, e ela vai adotando posturas que não seriam adequadas, né? Ou vai passando muito tempo nessa mesma postura, e aí vai acontecendo essa questão da pressão no disco, né? Em alguma parte ela pode ser pressionada, pensa que seria uma coisa arredondada, né? Ela pode ser pressionada desse lado, na frente, atrás,
né, tem vários lugares que ela pode ser pressionada conforme a posição da coluna, porque às vezes a nossa coluna desalinha, né? Inclusive aconteceu isso comigo essa semana. Eu tenho uma questãozinha particular que, apesar de fazer atividade física, como eu dancei por muitos anos, e a minha dança, né, que são as danças orientais árabes, utilizam muito, a dança que eu dancei na maior parte do tempo da minha vida, dentre outras, né, utilizam muitos movimentos pélvicos. E a minha pelve é muito móvel, extremamente móvel, assim, é bem solto, né? O meu quadril é bem solto. E aí acaba que pra tirar nessa região aqui da lombar, tirar do lugar, né? Desalinhar, é muito fácil, assim, é uma questão muito fácil. Então eu, mais do que todo mundo, né? Porque todo mundo precisa fazer esse fortalecimento, preciso ter essa força nessa musculatura aí que vocês estão vendo, principalmente, para que a minha coluna não desalinhe tanto, né? E aí não aconteçam as lombalgias, que são as crises de lombar, dentre outras coisas, e até um processo degenerativo como uma hérnia de disco, tá? Questão também da obesidade, tá? Então a gente sabe se o disco ele protege dessa questão de impacto. Se a pessoa estiver muito pesada, né, a coisa começa a ficar mais complicada ainda, né? Então essa questão da obesidade ela interfere em um monte de coisa, tá? O tabagismo também a gente sabe que tem uma associação, tem alguns estudos que mostram isso, né, com relação ao tabagismo, porque ele acaba ressecando esses discos intervertebrais, né, o fato de você fumar. Então, isso já foi visto em vários estudos, tá? Não sou eu que tô aqui dizendo isso sozinha, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ter atenção e que pode ser um fator que esteja associado, tá? A questão ali também do sobrepeso, né, se repete, eu já tinha colocado sobre a obesidade. Fatores genéticos temos também, tem toda a questão genética, a gente sabe que sempre tem, né, mas também não podemos botar tanto a culpa na genética, porque os nossos hábitos de vida que são determinantes, né, para nossa condição, né? Levantamento de peso de forma inadequada, então isso não só na academia, né, mas no dia a dia. Tem pessoas que trabalham no pesado, que tem que carregar caixas, que tem que juntar caixas do chão, colocar numa prateleira várias vezes no dia, isso todo dia, até que em algum momento, né, se essa pessoa não tá se fortalecendo, se ela não tem a sua coluna alinhada, vai acabar interferindo também. A questão de postura incorreta, né, é muito difícil, assim, a pessoa conseguir, e não é só você, tá? É muito difícil a gente conseguir passar horas sentados numa posição que seria adequada. Ficar sentado por muito tempo já não é uma posição adequada. E aí você conseguir ficar lá com a sua coluna toda alinhada e tudo mais durante 8 horas, impossível, né? Então eu já fiz uma live falando sobre isso, que você pode encontrar também no meu canal do YouTube e aqui, né, falando sobre quem trabalha sentado, que a gente deve levantar, que a gente deve se alongar, né, que a gente deve fazer esse tipo de movimentação no nosso corpo para hidratar os discos, para poder fazer o sangue circular, para poder sair daquela posição viciosa que a gente acaba adotando, né, sentado no computador, desce as costas, desce o ombro, força lá na lombar e por aí vai, tá? Quem quer saber mais detalhes, eu falei sobre tudo isso nessa live especificamente, tá? E o trabalho braçal, né, que eu falei antes da questão do levantamento do peso, esses trabalhos que exigem muito esforço físico, né, a gente tem profissões aí que exigem bastante do corpo, né, e aí às vezes a pessoa não tá com esse corpo preparado para isso e acaba causando aí um processo degenerativo, levando a uma hérnia de disco, tá? Gente, uma coisa que eu quero que fique clara é que a hérnia de disco, ela não começa na semana passada e eu tive hérnia de disco, tá? É um processo que vai de um longo tempo, então a gente
inicia esse processo, né? Sente aquela dor, sente aquela coisa, né? E às vezes não procura um médico, não faz atividade física, vai deixando, vai se deixando para depois, né? E quando a gente vai ver, já tá lá numa segunda fase, já tá lá numa terceira fase, que daí seria a própria hérnia de disco, e aí a coisa complica muito mais. Não que você não possa desacelerar esse processo se já tiver surgido a hérnia, porque pode piorar, né, gente? Pode ter aquele sequestro discal que vocês estão vendo ali na imagem, que é onde a última setinha leva, que aí a pessoa daqui a pouco já tá osso com osso ali, já tá deformando o osso, já tá tendo desgaste de coluna, enfim, já era, as almofadinhas não existe mais, tá? Então, assim, são basicamente 4 fases, que é essas que vocês estão vendo aí, que eu expliquei anteriormente, mas agora para vocês verem claramente como que é o gelzinho que tá dentro do disco, tá? Esse núcleo que tá dentro do disco. Então, quando começa a degeneração, ali na primeira imagem, depois seguindo para a segunda imagem, quando tem a protusão discal, que começa a fazer aquela bolinha para fora, mas ainda o núcleo não saiu, tá? E aí depois a gente sim tem a extrusão discal, aonde sai o núcleo para fora do disco, né? Daí o disco já tá completamente comprometido, né? A gente já tem a hérnia de disco, a gente tem compressão de raízes nervosas, tá? E como a gente tem vários nervos aí saindo da coluna, né? A gente acaba comprimindo esses nervos e é isso que nos causa dor, né? A gente acaba sentindo bastante dor por conta disso, porque a gente faz essa pressão. E aí muitas vezes a pessoa diz, nossa, mas o meu problema é na coluna e tá me doendo a perna, né? Porque é da coluna que saem todas as inervações que vão para os nossos braços, que vão para as nossas pernas, que vão para a extremidade do nosso corpo. É do meio da coluna que sai, né, essas terminações nervosas. E por isso que a gente sente dor e por isso que às vezes o problema tá lá na coluna e isso irradia, né, nas outras partes do corpo. A gente sente dor, formigamento nas pernas, né, às vezes nos braços, enfim. Eu até esqueci de encontrar uma imagem aqui para mostrar para vocês dos nervos, mas é bem interessante. Numa próxima oportunidade eu vou mostrar para vocês, porque são verdadeiras teias, assim, ramificações pequenas, mais grossas, todas que saem, né, do centro da nossa coluna. E aí sem o disco dá... até tem outra imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Já vou abrir os comentários. Acaba sendo pinçada, né, a raiz do nervo, tá mostrando, mas não dá para enxergar bem direitinho. Acaba sendo pinçada a raiz do nervo, né, e acaba então ocasionando muita dor, né? Tá. Muito bem, vamos deixar nessa daqui. Então, como é que funciona o diagnóstico? Tá? A gente provavelmente vai sentir alguns sintomas, né? Mas se não teve nenhum sintoma, sempre é bom, né? Lá por volta dos 20 e poucos, 30 e poucos, fazer um raio-xzinho na coluna, ver como é que é a postura dessa tua coluna, né? Enfim, já passou dessa época e nunca fez um exame porque nunca sentiu dor, é bom dar uma olhadinha para ver como é que tá a situação, tá? Fazer um exame, né, neurológico, raio-x. Com o raio-x a gente já consegue enxergar bastante coisa. Tomografia, ressonância magnética, tá? Aí a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso e também com exames assim mais profundos, né, mais completos, a gente consegue também ver em que fase que tá essa lesão, em qual dessas 4 fases que pode estar, tá? Tratamento, a gente tem 2 tipos de tratamento, um que é não tão invasivo e o cirúrgico, né? Não é todos os casos, não é toda pessoa que tem hérnia que vai ter que fazer cirurgia, tá? Mas uma das primeiras coisas que o médico vai olhar pra ti e vai dizer, vai fazer exercício. Se ele for um bom médico, tenho certeza que ele vai dizer isso, tá? Por quê? Porque o exercício físico, ele vai fortalecer essas musculaturas que eu mostrei pra vocês, tá? Também precisa ser
o exercício certo, os tipos de exercícios certos, na frequência ideal, né? Não adianta ir lá 15 minutos por semana na academia, que também não vai ter o efeito que a gente precisa, né? Mas o fortalecimento de todas essas musculaturas que vão dar o suporte para a coluna. Então a gente tem, talvez ali num primeiro momento, a fisioterapia entrando como uma primeira proposta, tá? Para reabilitar, né, esse paciente para as atividades da vida diária. Às vezes a pessoa tá com muita dor, dificuldade de se movimentar, então vão ter massagens que podem ser feitas, vão ter liberações miofaciais que podem ser feitas, vão ter várias técnicas, né, que o fisioterapeuta vai poder aplicar, inclusive alguns exercícios no sentido de reabilitar essa pessoa, né, para atividade da vida diária, se ela estiver com muita dor, né, numa fase de dor muito, assim, uma fase aguda de dor, certo? E depois disso, então, a gente consegue trabalhar a parte do treinamento físico para preparar a pessoa para a vida, né? Fortalecer o corpo dela como um todo. Opa, cortei minha voz. Fortalecer músculos como estes aqui, que eu falei no vídeo essa semana, que são os músculos do core, tá? Que é um conjunto de músculos que compreende a parte abdominal, ali como vocês estão vendo, a parte das costas, né, principalmente a parte inferior ali das costas, toda essa musculatura estabilizadora da coluna, tá? E a gente precisa fortalecer essa musculatura, não só abdômen, não só costas, mas tudo, para que a gente tenha, eu vou até ativar os comentários se alguém quiser falar alguma coisa aqui, para que a gente tenha esse suporte para a coluna e possa desacelerar esse processo, né? Se caso ele já estiver começando, prevenir ou evitar que você tenha uma hérnia de disco, sim, é possível. Respondendo a grande pergunta dessa live, sim, é possível prevenir, é possível evitar, tá? E você pode... se você já tiver em fase 1, fase 2, enfim, você pode evitar que essa hérnia aconteça, tá? Então é possível sim. Muitas vezes a pessoa vai ter que, durante crises, vai ter que tomar remédio. A rotina diária, em especial para quem trabalha sentado, faz com que os músculos se tornem fracos, né? Como eu falei anteriormente, só o fato de você não fazer nada, você já acaba enfraquecendo o seu corpo, né? Porque a gente precisa trabalhar esses músculos. A gente já falou sobre várias coisas aqui, tá? Para vocês terem ideia, nós estamos na 10ª live aqui do Insta. Eu falei sobre várias coisas, eu falei sobre joelho, eu falei sobre exercício, inclusive dei aulas práticas, né? Exercícios para quem trabalha sentado, falei sobre o core, passei alguns exercícios para fortalecimento do core e para principalmente a questão da coluna lombar, que é onde acaba recebendo bastante impacto, né? Por que dá bastante problema na coluna lombar, né? Porque a coluna lombar é a parte final da nossa coluna. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma coluna inteira. Não tenho. É a parte final, aqui, né? É a parte final da nossa coluna, ali um pouquinho antes da borboletinha, né? Que é a nossa pelve. É a parte final, então ela recebe todo o peso, né, da nossa coluna, dos nossos órgãos, do nosso corpo ali, e muitas vezes por causa de movimentações, por causa de posturas, por causa de passar tempos e tempos sentados, ela sofre bastante, né, tanto que as nossas vértebras da coluna lombar, elas são bem maiores que as outras, tá, porque elas recebem mesmo, né, toda a coluna aí em cima delas, tá. Então a gente acaba tendo bastante problemas de dor, né, crises de lombar, que nem no meu caso, o último osso ali, que é o que une a coluna à pelve, né, o sacro, ele sai do lugar com muita facilidade no meu corpo, né, conforme o que eu faço. Então eu fui fazer demonstrar um exercício simples e eu senti que, sabe, levantei rápido, enfim, e senti que, né, deu aquela pegada assim. E aí, vai naquilo, ajusta, alinha, né, e agora tem que esperar passar a inflamação. E daí,
volta a fazer, né? Não tem como fazer exercício hoje, por exemplo, mas amanhã já pretendo fazer. E assim vai. Eu passei aqui eu tava falando do conteúdo, eu passei aqui nessas 10 lives falando sobre várias questões e ensinei alguns exercícios que você pode fazer em casa já para fortalecer a sua lombar, né? São só esses? Não, não são só esses. Tem vários exercícios, enfim, tem todo um cronograma que a gente precisa desenvolver para fortalecer o corpo como um todo, porque não é só a lombar que você precisa fortalecer, não é só esses músculos aí que você precisa fortalecer, né? Então tem bastante conteúdo, tá? Aqui no Insta, quando fica salva a live, acaba, às vezes tem problema de conexão, às vezes os boa noite, enfim, as introduções acabam ficando um pouco chatinho de ver na gravação. Mas lá no canal do YouTube tem o suprassumo das lives e você pode ver tudinho lá em primeira mão, tá? Se vocês quiserem também fazer sugestão de temas, fiquem sempre à vontade, tá? Geralmente eu boto caixinha nos meus stories no início da semana ou no final da semana, né? Porque a live é toda terça às 21. E também vocês podem mandar mensagem, escrever nos comentários, tá? Que sempre que a gente puder, a gente vai estar incluindo nos nossos conteúdos aqui coisas que interessem a vocês, que possam realmente trazer benefícios, né? Para que vocês consigam se conhecer melhor, entender melhor o que se passa no corpo de vocês, certo? Alguém aí tem hérnia? É difícil até de conseguir se movimentar. Olha, já tem uma, né? Quem tá falando aí é minha mãe. Tem várias questões, né, na coluna da minha mãe. Já teve já trincou uma vértebra, colocou vários pinos, além da hérnia que já tinha, né? Então, fundamental fazer exercício físico para fortalecer essa coluna, para dar conta, né? E ainda por cima é uma mulher grande, maior do que eu. Eu meço 1,75, minha mãe deve ter 1,78, né? Mulheres altas, às vezes a gente paga o pato por conta disso. Mas terça-feira que vem, às 21 horas, estaremos aí novamente, tá bem? Obrigada, gente. Um abração.